São esses meus avisos, por isso agora eu queria pedir para você abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Romanos, capítulo 5. Eu quero ler os primeiros 5 versos nesse momento. Romanos é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo que traz como conteúdo um tratado teológico muito profundo. Ele fala sobre a condição humana enquanto homens e mulheres pecadores e pecadoras. Fala dessa condição do ser humano que, pelo pecado, se afastou de Deus. E quando chega no capítulo 8, ele começa a mostrar como a graça de Deus alcançou e transformou a vida do ser humano pecador. E o capítulo 5 é um capítulo que fala sobre a justificação pela fé e a paz também com Deus. E esses primeiros 5 versos são versículos que sempre me fortalecem, emocionalmente e espiritualmente. E eu queria refletir com vocês aqui nessa noite, a partir da perspectiva da necessidade de confiarmos em Deus, apesar das nossas lutas, desafios e até mesmo decepções que enfrentamos na vida. Portanto, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 5, a partir do primeiro verso: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, tua palavra foi lida, meu Pai. E aqui, todos nós, com o coração reverente ao Senhor, clamamos para que teu Espírito fale com cada um de nós. Sabemos, ó Pai eterno, que a tua palavra ela é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. E por isso, humildemente nos pomos perante ti, na plena certeza de que o Senhor tem algo específico para cada um de nós que aqui estamos. Portanto, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança e traga-nos, ó Pai, o ânimo necessário para prosseguirmos confiantes no Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, Pai. Amém. Provavelmente você já se frustrou na vida. Frustração faz parte do nosso processo de desenvolvimento. A gente se frustra. Nós não gostamos de ser frustrados, mas a gente se frustra. A gente se frustra porque criamos expectativas. Quanto maior a expectativa que temos, tão grande quanto pode ser a frustração que nos abate. Se não colocamos muita expectativa, a frustração é pequena. Quando não esperamos absolutamente nada, nem nos frustramos. Mas quando depositamos alguma esperança em algo ou em alguém e não acontece da maneira como esperávamos, a frustração se manifesta no coração humano. Por isso, nos relacionamentos humanos, a frustração se faz presente. O marido se frustra com a esposa se frustra com o marido. Os filhos se frustram com os pais se frustram com os filhos. No ambiente de trabalho, isso pode acontecer. A frustração, a expectativa que criamos em relação ao que alguém pode nos oferecer, um negócio que podemos fechar, e quando isso não se realiza, não se concretiza, sofremos a frustração. Sem dúvida nenhuma, todos nós que estamos aqui hoje podemos contar pelo menos um caso de frustração. Pelo menos dar um exemplo de algo ou de alguém em quem nós depositamos alguma expectativa e o que ansiávamos não aconteceu. Só que, infelizmente, a frustração, ela não se resume na vida humana a tão somente os relacionamentos humanos. Nós encontraremos durante a nossa caminhada muitas pessoas que também já se frustraram com Deus. Pessoas que, em alguns momentos, na intimidade da sua vida, no seu quarto de oração, pode manifestar alguma decepção por algo que aconteceu na sua vida.
Pessoas que às vezes sofreram alguma injustiça e elas questionam: Deus, por que o Senhor deixou essa injustiça sobre mim? É uma frase que revela frustração. Por quê? Por que comigo? Ou por uma perda muito grande. Pessoas que diante da perda de algo que lhe custava muito, a qual ela atribuía grande valor, pode ser uma questão de trabalho, de propriedade, ou até mesmo de uma pessoa a qual perdemos, e diante da dor, do sofrimento, do rompimento da perda, nós podemos dizer: por que, Deus, o Senhor permitiu? Por que comigo? Por que na minha família? Nós enfrentamos, enquanto seres humanos, uma luta intensa contra a nossa frustração. É lógico que a gente sempre luta com isso. Porque como homens e mulheres tementes a Deus, nós dizemos: não, Deus tem os seus propósitos. Deus sabe o que faz, não é assim? Não são essas as frases que a gente repetidamente trazemos para nossa mente quando o nosso coração humano quer manifestar algum sentimento de frustração? Nós procuramos silenciar a nossa frustração com algumas frases que já ouvimos no decorrer da nossa vida. Mas a verdade é que a frustração continua lá. E a única forma de vencermos isso é, de fato, confiando em Deus, apesar do nosso sentimento de frustração. É saber que Deus continua cuidando, dirigindo e orientando todas as coisas, apesar do nosso coração falho, do nosso coração humano, do nosso coração enganoso. Porque nós temos uma compreensão do que é o melhor para nós. Nós entendemos que aquilo que nos trará satisfação, realização durante a nossa jornada, seja exatamente aquilo que a nossa mente humana planeja. E no planejamento, nós sempre pensamos em coisas que vão dar certo. Nós sempre pensamos em como as coisas vão fluir de maneira natural para nos beneficiar. Mas a verdade é que no mundo caído, onde convivemos com pessoas falhas e somos nós também falhos, há muitas portas aonde a frustração pode se manifestar. Um relacionamento que não deu certo, um negócio que gerou prejuízo, a perda de algo que dávamos valor e nos foi tirado, um golpe que a gente sofre. Não é assim? Alguém liga para você: tô com teu filho, mãe. Aí na hora que você vê, você já fez uma transferência. Você fala: meu Deus, como é que eu caí nisso? Frustração. E às vezes tem pessoas que dão tudo o que conseguiram na hora do desespero. E quando passa esse momento, ela pergunta: mas por que comigo? Nós somos, homens e mulheres, sujeitos às frustrações. E o texto que eu li com o propósito de refletir com você em relação às tribulações, às dificuldades, aos problemas, às crises que nós enfrentamos que geram frustração em nós, que geram decepções. Mas além de identificar, e muito além do que identificar, o que nos gera frustrações e quais são as frustrações que nós carregamos conosco, é uma busca para que o Espírito do Senhor tenha a liberdade de curar essas frustrações no nosso coração e que nós possamos prosseguir na plena confiança de que Deus cuida da gente até em meio a esses problemas. Que Deus continua se manifestando. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos no capítulo 5, ele fala que nós temos a justificação, ou seja, somos salvos. Temos vida com o Senhor, mediante a fé que temos. E por isso nós temos paz com Deus. Quando ele fala de paz com Deus, ele está se referindo ao relacionamento que temos com Deus. A um relacionamento franco, aberto, direto. Temos esse relacionamento com Deus. A nossa relação com Deus foi conquistada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Por isso a nossa justificação se dá pela pessoa de Jesus e a nossa fé nele. É isso que Paulo está dizendo no primeiro verso. Dizendo que por meio de Jesus, por meio da fé em Jesus, nós nos firmamos na graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus. Paulo procura tirar dos seus leitores o foco naquilo que é exclusivo do mundo palpável, daquilo que nós podemos tocar e do mundo visível, aquilo que nós podemos ver. Porque quando nós olhamos para a nossa realidade, quando olhamos para o nosso cotidiano, quando olhamos para a vida, nós vemos as frustrações. Eu não sou utópico. A minha perspectiva da vida e do mundo é realista. Eu não consigo olhar para situações que são reais e constituir uma espiritualidade fora de órbita. Quando há sofrimento, há sofrimento. Quando há dor, há dor. Quando há perda, há perda.
E a nossa relação com todas essas coisas vão trazendo para nós a realidade dura da vida. A gente muitas vezes sonha que tudo vai dar certo. Mas a vida está aí para mostrar que nem tudo dá certo. Quantos planejamentos você já fez e que não deram certo? Eu poderia vir aqui e dizer, não, irmão, continua acreditando, vai dar certo. E você passar a vida inteira tentando. É lógico, é óbvio, que muitas das coisas que nós sonhamos e ansiamos se encaminham e se concretizam. Mas algumas não. Assim é a vida. Nem tudo que nós queremos dá certo. Mas louvado seja o Senhor, que também não é tudo que nós queremos que dá errado, né? Deus tem compaixão, misericórdia e Ele age por meio de sua graça. E aquilo que não dá certo, aquilo que escapa da nossa vontade, aquilo que fere o nosso coração, aquilo que produz obstáculos na nossa caminhada, nós chamamos de tribulação. São tribulações, são tentações, são provas, são circunstâncias às quais nós somos experimentados. E Paulo vai dizer, olha, apesar dessa realidade, foque na esperança da glória de Deus. Foque no Senhor, que é maior do que aquilo que é transitório. Foque no Senhor, que é o Deus da eternidade, ao invés de ficar com seus olhos fixos exclusivamente nas coisas deste mundo. Porque se nós enxergarmos a vida tão somente através das coisas falhas, limitadas deste mundo, a frustração, infelizmente, pode nos vencer. Nós vamos nos entregando, nos decepcionando, nos frustrando, nos desanimando. E o apóstolo Paulo quer convidar os seus leitores a continuar lutando todas essas batalhas, mas com a esperança viva em Deus. Que nós possamos nessa noite ter uma esperança viva no Senhor, sabendo que Ele se faz presente na nossa caminhada nos momentos mais difíceis. O Senhor é aquele que anda conosco no vale da sombra da morte. Ele está presente. O nosso Senhor é aquele que esteve presente, guardando Daniel quando foi lançado na cova dos leões. É o Senhor que ampara as nossas vidas e renova as nossas forças, que nos ajuda a enfrentar a pressão de uma cova em que há leões. O Senhor é aquele mesmo que esteve presente com os amigos de Daniel na fornalha. Você talvez se lembre da história, que foram lançados na fornalha de fogo ardente e numa temperatura tal que o relato bíblico diz que aqueles que foram lançar os 3 na cova morreram queimados. Imagine a temperatura. Mas eles foram poupados. O Senhor esteve presente. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, o Senhor se faz presente. E a luta que nós temos no nosso coração humano é de lidar com essa frustração, entendendo que faz parte da nossa jornada, faz parte da vida humana, mas que Deus, ao mesmo tempo, pela sua graça, se manifesta cuidando da gente em todos esses momentos. Deus não nos desampara. A frustração que nós acabamos projetando em Deus se dá ao desejo de satisfação da nossa vontade, do nosso ego. É um desejo de ter os nossos anseios atendidos. E a gente se indigna, se revolta. E quando eu leio o texto de Paulo aos Romanos, eu vejo ele trazendo para nós um caminho que devemos seguir, que é o de continuar alimentando no nosso coração a esperança em Deus. A frustração, ela pode nos dominar, porque o que é precioso demais para nós, o que chama a nossa atenção, o que conquista o nosso coração, é aquilo que nós damos valor. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que ama muito dinheiro, se o dinheiro lhe for tirado, ela vai se sentir frustrada. O dinheiro, ao ser arrancado da sua vida, será algo que gerará profunda dor e frustração. Se o que ocupa o coração de uma pessoa é status, se ela perder aquela posição, se ela perder aquele reconhecimento, se ela perder o lugar de fala, se ela perder a relevância, a importância que ela tem, isso vai gerar nela frustração. Nós nos frustramos quando aquilo que é extremamente forte em nós, pela nossa natureza pecaminosa, nos é arrancado, nos é tirado. Tim Keller chamaria isso de ídolos do coração. Alguns domingos,
atrás, eu acho que vai fazer um mês e meio, 2 meses, eu falei sobre ídolos do coração e trouxe uma reflexão de Tim Keller, que ele coloca como ídolos o dinheiro, o poder, o sexo e algumas outras coisas que ele aponta. E quando alguma dessas coisas está presente e nos é tirada, a frustração se manifesta. Se manifesta imediatamente. E aí nós achamos que temos direitos. Isso não poderia acontecer comigo. Pode acontecer com os outros, mas comigo não. Eu sou teu filho, Senhor. Nós estamos nos tornando uma geração muito Nutella de crente, né? Não. Quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê os cristãos morrendo, sendo perseguidos, crucificados, decapitados, perdendo a vida, perdendo famílias, perdendo tudo por causa do nome de Jesus. E a gente para, obviamente, para fazer uma comparação com a nossa liberdade religiosa no século XXI, e a gente, às vezes, gera tanto problema por coisas que são normais da vida, por lutas que são do cotidiano, por tribulações que são difíceis, porque nós enfrentamos as nossas batalhas. Mas essas batalhas vêm para que nós possamos passar por todo esse processo que o apóstolo Paulo colocou no texto. Para que nós possamos produzir perseverança, perseverança produzindo na gente experiência, experiência produzindo na gente esperança. Esse processo vai renovando a nossa vida. Por isso hoje eu queria que nós pudéssemos colocar diante de Deus as nossas frustrações. O que tem frustrado você? O que tem abatido você de uma maneira desproporcional? O que tem sido arrancado, que tem gerado insatisfação no seu coração? E que nós pudéssemos colocar essas nossas batalhas diante do Senhor, pedindo para que Deus, por meio de sua graça, faça com que a perseverança seja reacendida no nosso coração. Que nós não desanimemos. Que nós não nos entreguemos. Que nós não venhamos viver abatidos. Porque se a tribulação não for vencida pela perseverança que o Espírito de Deus pode trazer sobre nós, nós vamos desistindo de lutar. Nós vamos desistindo de travar as batalhas que são necessárias serem travadas. De enfrentar com coragem as lutas que nós temos que enfrentar. E nós precisamos lutar, sabendo que essa perseverança vai produzir na gente experiência, a gente vai se tornando mais maduro. Nós vamos nos tornando mais sábios. E isso se permitirmos o Espírito de Deus conduzir a nossa vida, né? Não significa que quanto mais velho nós ficamos, mais maduro nos tornamos. Você pode encontrar pessoas de idade avançada, que é um adolescente, né? E você pode encontrar uma pessoa jovem com uma cabeça mais centrada. Não é a idade que define, mas sim aquilo que Deus vai fazer no nosso coração. Experiência. E a experiência produz esperança. Esperança. Esperança é essa expectativa que temos em Deus, independente do que nos aconteça aqui. Esperança. Ah, mas está difícil. Está difícil, a minha esperança está no Senhor. Esperança da glória. Em momento algum o Senhor falou que seria fácil aqui, né? No mundo tereis tribulações. Mas continue lutando. Continue lutando. Essa esperança que vem da parte de Deus não confunde o nosso coração, porque o amor de Deus é derramado. Mesmo diante da nossa frustração, Deus continua manifestando seu amor. Mesmo diante das nossas decepções, Deus continua manifestando o seu amor cuidadoso para conosco, através do seu Espírito Santo. O que conduz a nossa vida? Quem conduz a nossa vida? É o reconhecimento que temos que conduz a nossa vida? Porque se for o reconhecimento na sociedade, ou o reconhecimento na comunidade cristã, eu fiz um post de um livro, eu sempre lembro desse livreto, é um livreto muito pequeno que chama 5 Votos para se obter o Poder Espiritual, do Tozer. E eu fiz uma publicação desse livreto, resumindo os 5 votos, e um dos votos que ele coloca ali naquele livreto é falando a respeito de como nós deixamos que as coisas conduzam quem nós somos. E ele chega a dizer o seguinte: se no mundo, na sociedade moderna, já é muito constrangedor
uma pessoa que depende do reconhecimento, quer se mostrar para poder ser valorizada, se isso no mundo corporativo, se isso no mundo empresarial já é ruim, imagine na igreja. A pessoa querer um cargo, ou querer uma função, ou querer executar um papel para se mostrar, para aparecer. Por isso, o que conduz a sua vida? Porque o que conduz você é o que te gera mais frustração. É o que dói mais. Porque a dor a qual eu me refiro é a dor do ego. É o que mexe com o meu brio. O que mexe com a minha essência. E quando isso me é tirado, quando a tribulação vem, isso é ameaçado, a frustração pode se tornar muito grande. Mas que hoje nós tenhamos a coragem de colocar diante de Deus as nossas frustrações, as nossas decepções, e pedir para que Ele nos ajude, para que sejamos cheios de perseverança, tomados pela experiência e renovados pela esperança. E que o amor de Deus nos transforme. Conforme Paulo continua escrevendo a sua carta, quando ele fala que somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, e ele vai dizer a respeito do amor de Deus que é derramado em nosso coração, e dentro da pergunta sobre o que frustra você, ou quem conduz a sua vida, olha o que o apóstolo Paulo passa a dizer nos próximos capítulos. No capítulo 5 ainda, no versículo 21, no último verso, ele fala assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo ele começa a enfatizar que quem dirige a nossa vida é Jesus Cristo nosso Senhor. Quando você vai para o capítulo 6, versículo 23, Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele continua escrevendo a carta, e lá no capítulo 8, no verso 39, ele vai dizer assim: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele começa a enfatizar capítulo a capítulo, até este, no final da sua argumentação, dizendo que a nossa vida, ela não é dirigida por ídolos que nós criamos, que nos geram frustrações, mas por Jesus Cristo nosso Senhor. Todas as vezes que nós somos decepcionados, e nós seremos decepcionados, todas as vezes que o nosso coração for tomado de uma frustração, e nós seremos frustrados, lembre-se que não é a frustração que determina a sua caminhada, mas é Jesus Cristo nosso Senhor. Lembre-se que não são as tribulações que você enfrenta que conduz a sua vida e como você vai viver e onde vai viver e o que vai fazer, mas é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo é aquele que nos conduz, nos orienta. Nossa vida está firmada nele. Por isso, apesar das tribulações, continuamos firmes em Cristo Jesus. Continuamos firmes em Cristo Jesus, inclusive quando olhamos para a história no passado e vemos homens de Deus, mulheres de Deus, que permaneceram firmes no Senhor e perderam sua própria vida. Perderam tudo que possuíam, mas partiram com a convicção de que a vida deles estava nas mãos de Cristo Jesus, seu Senhor. E a nossa vida está nas mãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, que hoje nós possamos depositar aos pés dele as nossas frustrações e dizer: Senhor, apesar das minhas frustrações, eu confio no Senhor. Eu confio em Cristo Jesus, o meu Senhor. Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Nós vamos ter um tempo de oração. Queria pedir para você orar nesse instante, falar com Deus. Mas quais são as suas frustrações? O que tem machucado você? Quais são as suas tribulações, inquietações? Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor, ó Deus.
somos justificados, ó Pai. Justificados mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que nos concede a vida eterna, Deus, é o sacrifício do nosso Senhor naquela cruz. E vivemos cada dia para a glória do Teu nome. Mas confessamos, ó Pai, que em muitos momentos a vida se torna bem difícil para nós. Muitas coisas se tornam frustrantes, decepcionantes. Às vezes esperamos tanto, esperamos muito de nós mesmos, esperamos, ó Pai eterno, tudo dos outros, esperamos que as portas se abram para nós da maneira como imaginávamos ou sonhávamos. E muitas vezes não sabemos lidar com a frustração da nossa limitação, com a frustração de que o outro não consegue atender o padrão que exigimos, e até mesmo a frustração com o Senhor de achar que as coisas deveriam ser mais fáceis para nós. Mas nós colocamos tudo isso diante do altar do Senhor de maneira sincera, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor está nos moldando durante a caminhada para que confiemos exclusivamente no Senhor. O Senhor é o nosso Redentor. Jesus Cristo, nosso Senhor, que se entregou na cruz por nós, é quem nos conduz. Por isso, sê conosco, ó Deus. Ajuda-nos, ajuda-nos. Que possamos sair daqui nessa noite renovados, na plena certeza de que o Senhor está presente com a gente e nos ajuda a enfrentar sentimentos como estes, para que possamos superá-los e prosseguir confiantes no Senhor, ó Pai. Ao invés da nossa fé se abalar diante das tribulações, nós cremos que mediante essas mesmas tribulações, a nossa fé se fortalece e renova em Ti. Portanto, sê conosco, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, ó Pai.